Olá, senhoras e senhores, queridas e queridos amigovskis aqui do nosso canal. Hoje eu vou te mostrar como parar o refluxo do estômago completamente e na mesma hora. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo. Principalmente com aquela pessoa que vive reclamando de queimação, que vive falando que tá com azia, que tá com indigestão, que não consegue comer nada, que já fica queimando tudo. Então manda esse vídeo para essa pessoa. E o refluxo é um problema muito comum, que atinge 10 a 20% da nossa população. E aí, você é uma dessas pessoas que sofre com refluxo? Escreve aí nos comentários se você tem ou não refluxo e também me conta de que lugar do mundo você me assiste. Pessoal, o que é o refluxo? O refluxo é quando o ácido regurgita do estômago para o esôfago. O esôfago é como se fosse um cano, uma tubulação, que leva o alimento que nós ingerimos ou o líquido que nós ingerimos para o nosso estômago. E aí, se tiver alguma coisa funcionando errado, o esôfago vai servir não só como um canal de ida, mas também como um canal de volta. E para ele, quando volta, geralmente isso é consequência do funcionamento inadequado do esfíncter esofagiano inferior, que é uma espécie de válvula que abre e fecha a depender das condições ali do ambiente. E o refluxo também é chamado de DRGE, ou doença do refluxo gastroesofágico. Quais são as causas de refluxo? Primeiro, quantidade não suficiente de ácido. Então essa deficiência de ácido no estômago, ela não ativa o mecanismo que fecha o esfíncter, que fecha aquela válvula. E aí acontece a regurgitação. E essa falta de ácido, ela pode ser causada por uma hipocloridria, que é a deficiência de ácido clorídrico, que é o principal ácido do estômago, que é a causa da azia, ou pode ser causada pela acloridria, que é a ausência de ácido no estômago. E mais de 30% da população acima de 60 anos tem deficiência. Eu sei aqui que o público do nosso canal é um público de faixa etária mais elevada, então a partir de 45, 50 anos é a maioria dos nossos espectadores aqui. Então, se você me assiste e está nessa faixa etária, a probabilidade de você ter refluxo é bastante alta. E, infelizmente, o tratamento utilizado ele é longe do ideal e tem vários efeitos colaterais e ele acaba ocasionando exatamente o efeito oposto que a gente queria ver no tratamento. Porque o uso dos azóis, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, eles tornam o estômago menos ácido. E a gente acabou de ver que a falta de ácido no estômago é justamente o que causa o refluxo. Então essas medicações, elas aliviam ali no curto prazo, mas depois elas vão piorando a situação e tornando a pessoa refém. Então é muito comum a gente ver, eu tomava omeprazol e aí começou a não fazer efeito, depois de um tempo, parece que eu fiquei resistente ao medicamento, e é justamente por isso, porque o medicamento causa um efeito oposto daquele que seria o efeito desejado. O pH do nosso estômago, o pH é a medida de acidez, ele deve ser entre 1 e 3, o que é bastante ácido. Tudo aquilo que tem o pH menor do que 7 é ácido, e quanto mais perto de 0, mais ácido é. 7 é o pH neutro e acima de 7 o pH é básico ou alcalino. Cada grau significa um aumento ou diminuição de 10 vezes o teor ácido ou teor alcalino. Ou seja, o pH de 1 é 10 vezes mais ácido que o pH 2. O pH 2 é 10 vezes mais ácido que o pH 3 e por aí vai. E o pH ácido ele é importante para quebrar as proteínas e absorver vitaminas e sais minerais, como a vitamina B12 e o ácido fólico. Então a gente vê que pessoas que utilizam os azóis, os inibidores da bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, elas correm um risco aumentado de hipovitaminose B12, que é a deficiência de vitamina B12. E o ácido do nosso estômago também é importante para matar vírus, bactérias, fungos e proteger o nosso organismo de modo geral.
E a relação entre o pH e o esfíncter é a seguinte, né? Qual é a relação entre o fato do meu pH estar ácido ou básico e eu ter refluxo? É o seguinte, a nossa válvula, esse esfíncter que protege o nosso esôfago do refluxo, ele fecha quando há quantidade suficiente de uma substância chamada gastrina, que causa a liberação do ácido clorídrico. E esse mecanismo ele é ligado ao sistema parasimpático, que controla a digestão e o repouso, em oposição ao sistema simpático, que ativa reações de luta ou fuga e está ligado ao estresse. Então a gente vê que quanto mais estresse, mais refluxo. E o aumento da atividade simpática gera diminuição da atividade parasimpática. Então a gente vê aí, por esse motivo, que as pessoas que sentem muito estresse, elas têm aumento do refluxo nesse momento, porque há um desligamento da função parasimpática, que é responsável pela digestão, e há a ligação, né, a ativação da atividade simpática, que é a atividade de luta ou fuga, presente quando há estresse. E o ácido clorídrico, que a gente vem falando aqui, ele é importante para a liberação da bile e da vesícula biliar, que é uma substância fundamental para a absorção de vitaminas solúveis em gordura, as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, e a bile também é importante para quebrar e absorver ácidos graxos como o ômega 3. E além disso, ela também estimula o pâncreas a produzir enzimas para digerir o alimento. Sem ácido clorídrico, pessoal, não há a quantidade ideal de bile ou enzimas, e isso piora ainda mais o sistema digestivo, gerando uma reação em cadeia, inclusive facilitando o crescimento de bactérias e fungos no intestino delgado, ocasionando um problema chamado SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que faz as pessoas se sentirem inchadas, principalmente depois de ingerir certos alimentos com fibras e probióticos. O ácido clorídrico também é muito importante para manter a H. pylori sob controle, e pessoas com baixos níveis de zinco, sódio, cloro e potássio também tendem a ter refluxo. O excesso de cálcio na dieta também pode causar refluxo. Então é sempre importante que você fale com o seu médico sobre esse problema do cálcio, que você questione o seu médico sobre o cálcio caso você tenha refluxo. E quais são os medicamentos utilizados no tratamento do refluxo geralmente, né? Como a gente mencionou aí anteriormente. São os inibidores da bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, e eles podem causar nefrites, que são problemas renais, aumentam o risco de osteoporose de fraturas e também aumentam o risco de infecção por clostrídio. Mas então, doutor, qual é o melhor remédio? Pessoal, eu vou passar aqui um esquema que eu costumo utilizar, porém, para você utilizar esse esquema, você precisa do acompanhamento médico. Você pode até fazer por conta própria, mas eu não recomendo, e eu estou aqui no meu papel como profissional da saúde, orientando para que você faça com um profissional médico. Qual é esse remédio? Se chama betaína HCl. De que forma eu recomendo que os meus pacientes tomem? Uma cápsula de 300 mg antes das refeições com proteínas e que contenham mais de 500 calorias. Que refeições são essas? Geralmente almoço e jantar. Se você não sentir desconforto ou queimação, você aumenta para 2 cápsulas. Sentindo desconforto, pode reduzir a dose para a dose tolerada ou tomar uma colher de chá de bicarbonato de sódio diluído em água ou diluído em leite. Não havendo desconforto após 2 dias, você aumenta a dose para 3 cápsulas e continua aumentando a dose a cada 2 dias até 3.000 mg de betaína, o equivalente a 10 cápsulas ou até sentir algum desconforto no estômago. Quando houver desconforto, deve-se diminuir a dose em 1 cápsula. Uma vez estabelecida uma dose em que não há mais desconforto, continue tomando essas doses nas próximas refeições. Pessoas com pouca deficiência de ácido clorídrico mostram melhora rápida e apresentam intolerância rapidamente também, fato que indica o retorno da secreção normal de HCl.
Mas atenção, doutor, qualquer pessoa pode tomar esse medicamento? É por isso que eu digo, eu sempre reforço a importância de fazer com acompanhamento médico. Por quê? Não deve ser tomado por quem tem úlcera péptica. Pode causar prejuízos aos dentes. Portanto, as cápsulas devem ser engolidas e não podem ser dissolvidas em líquidos e bebidas. E aquilo, atendimento médico antes de iniciar qualquer medicamento ou suplementação, e também é importante que você busque uma matéria-prima de qualidade, ok? Doutor, eu não conheço nenhum médico que faça esse tipo de acompanhamento, o pessoal só prescreve omeprazol, pantoprazol, eu quero um médico que me acompanhe para tentarmos uma alternativa a essas medicações que não estão me fazendo bem. Fala comigo, vem para Rio Saúde, que você assinando hoje, custa apenas R$19,90 por mês, você tem acesso a uma orientação médica 24 horas por dia para prescrever exame, para ver seus exames, prescrever medicamento, dar o atestado de piscina que você precisa, prescrever algum medicamento que você esteja precisando, renovar receita, tirar suas dúvidas. Ontem veio uma cliente nossa dizendo que uma criança que mora com ela estava com uma dor de estômago, que estava vomitando, que estava meio febril. O que a gente faz? A gente tem que descartar apendicite. E aí a gente orienta a pessoa, a gente diz, olha, eu acredito que não seja nada. Porém, é interessante ele ir buscar o atendimento presencial para fazer o exame físico e descartar a possibilidade de apendicite, que é uma emergência médica. Então, a gente já pegou aí infarto, a gente já pegou aí falta de ar, a gente já pegou aí crise hipertensiva, e a gente atende muito rápido, orienta muito rápido e o desfecho acaba sendo excelente para o nosso cliente. Então é R$19,90 por mês, tá? Acabou o mês grátis porque o pessoal estava abusando da boa vontade da empresa, e agora quem assina ganha um outro prêmio que é muito melhor do que o mês grátis, mas eu não posso dizer que prêmio é esse, tá? Então, eu sugiro que você assine e espere o contato da nossa equipe para receber o seu prêmio. Aí, antes que o pessoal que já é cliente reclame, né? Antes que o pessoal que já é cliente reclame, porque a gente quer também dar boas, né? Presentear os nossos atuais clientes, eles também terão acesso a esse benefício que eu não vou dizer qual é aqui. Se você quiser saber, você pode mandar uma mensagem também pra gente, que a gente te responde qual é esse benefício ao qual você também tem direito por já ser cliente há algum tempo nosso. Então, pessoal, resumo do que você deve fazer caso tenha refluxo, betaína HCl, sempre acompanhado do médico, consumo adequado de potássio, sódio, cloreto e zinco. Também você deve mastigar mais o alimento e se estressar menos, deixando o seu parasimpático trabalhar, ok? Então clica aí no primeiro link da descrição para ser cliente da Rio Saúde e ganhar um presente super especial que eu tenho certeza que você vai adorar se você gostar de mim e gostar aqui do nosso canal e dos conteúdos que nós colocamos aqui. Valeu? Grande abraço para você e para sua família, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Fique aqui, fique bem e fique com a gente.